Olá, meu nome é Lucas. Vou estar falando sobre o tema da tendência de sobra de energia renovável no Brasil e corte de geração. Nos últimos anos, o Brasil tem visto um crescimento acelerado das fontes renováveis de energia, especialmente a eólica e a solar, que é a que a gente vai mais focar aqui nesse tópico, né? Isso trouxe benefícios ambientais e econômicos, mas também desafios, como a possibilidade de sobra de energia e necessidade de corte de geração, porque você vai estar gerando uma quantidade maior que você precisa consumir, né? E o fenômeno da sobra de energia renovável no Brasil ocorre quando a geração, principalmente de solar e eólica, supera o consumo e a capacidade de escoamento ou armazenamento. Isso acontece pelo rápido crescimento dessas fontes, pela limitação das linhas de transmissão, pela falta de sistema de armazenamento em larga escala e pela concentração geográfica da geração. As implicações incluem preços mais baixos e menor uso de térmicas, mas também cortes de geração, perda de receita para produtores e necessidade de investimento em rede e gestão para aproveitar melhor essa abundância. Qual a situação atual da matriz elétrica brasileira? Vamos pegar os dados atuais do ano de 2025. Mais de 85% de geração elétrica no Brasil é renovável, crescimento forte de solar e eólica, juntas já superam 25% da matriz elétrica brasileira, que é bastante coisa. Hidrelétricas ainda predominam, mas com menor papel de regularização devido a mudanças climáticas e restrições ambientais. Consequência: período de geração acima da demanda. O que é sobra de energia? Sobra de energia é quando a geração disponível em determinado momento é maior que o consumo e a capacidade de armazenamento e escoamento dessa energia, como citado anteriormente. Vale ressaltar que não temos sobra de energia o tempo todo. É bem mais comum em horários de pico solar ou ventos fortes em regiões com baixa demanda local. No setor elétrico, sobra de energia ocorre também quando a quantidade de eletricidade gerada excedente à demanda de consumo em determinado momento, ou seja, ela excede a demanda de consumo em determinado momento. Isso significa que as usinas estão produzindo mais do que a população, a indústrias e os serviços estão conseguindo consumir. Como a eletricidade não pode ser armazenada em grande escala, de forma simples e barata, apesar de haver avanços com baterias e outros sistemas, essa sobra precisa ser controlada de alguma forma. Caso contrário, haverá desequilíbrios na rede elétrica, como oscilações de frequência e risco de apagões. E por que isso está acontecendo? No Brasil, a sobra de energia está se tornando um fenômeno mais comum nos últimos anos por alguns fatores principais: expansão rápida das fontes renováveis, houve um crescimento muito acelerado de usinas solares e eólicas no país, especialmente no Nordeste. Em muitos momentos, a produção dessas fontes é muito alta, como em dias ensolarados e períodos de ventos fortes, que são os horários de pica. Baixa demanda em determinados horários. Durante o dia, principalmente finais de semana e feriados, o consumo de energia pode ser menor. Nesse mesmo período, a geração solar é máxima, tendo picos de oferta sem contrapartida na demanda. Terceiro tópico: capacidade limitada de transmissão. Muitas regiões que produzem bastante energia renovável, como o Nordeste, não têm linhas de transmissões suficientes robustas para evitar esse excedente para outros locais do país. Isso, consequentemente, o resultado disso é a energia gerada fica presa na região e sobra em relação ao consumo local. Planejamento e sazonalidade. O Brasil depende muito de hidrelétricas, que já garantem uma base firme de geração. Quando chove bastante e os reservatórios estão cheios, as hidrelétricas podem gerar bastante energia. Somando a isso a produção solar e eólica, temos momentos de forte superávit. E no caso, o que é esse corte de geração? O que é corte dessa geração? O que é corte da geração de energia elétrica? Redução forçada da produção de uma usina, mesmo quando poderia gerar. Vamos citar alguns exemplos aqui no Brasil. O Operador Nacional do Sistema, no caso a ONS, pedindo para usinas eólicas e solares reduzirem a geração por falta de escoamento. As hidrelétricas diminuindo a vazão turbinada para evitar vertimento. Importante, não é por falta de eficiência, mas por limitação do sistema. E resumindo isso tudo, a sobra de energia é quando a geração ultrapassa a demanda no Brasil.
Isso vem acontecendo com frequência devido ao forte crescimento das fontes renováveis e à limitação das linhas de transmissão, como citado anteriormente. Embora seja um sinal de abundância e segurança energética, também traz desafios econômicos e técnicos para o setor brasileiro. Quais são as consequências dessa tendência? As consequências positivas: menor uso de termoelétricas fósseis, você vai estar mais focado na energia eólica e a solar, menores emissões de CO2, ou seja, gás carbônico, energia mais barata em períodos de sobra, porque a energia solar e eólica, elas são mais baratas, principalmente a solar, né, que é uma geração distribuída. Isso diminui bastante a conta de luz, né? Temos os pontos negativos também: perda de receita para geradores, possível desincentivo a novos investimentos, se custos forem frequentes, uso ineficiente de recursos já instalados e necessidade de geração mais complexa pela ONS. Soluções e perspectivas: expansão e reforço das linhas de transmissão. Você tem que ter uma linha de transmissão mais robusta, como a gente tinha citado anteriormente. No Nordeste mesmo você tem bastante geração de energia eólica, mas você não tem uma linha de transmissão para poder transmitir essa energia. Isso também vale ressaltar para a energia solar, né? Armazenamento, baterias, hidrelétricas reversíveis e hidrogênio verde. Resposta da demanda: incentivar consumidores a usar mais energia nos horários de sobra, fora do horário de pico, né, que a gente está falando aqui. Integração regional: exportar energia para países vizinhos e planejamento mais integrado entre região e rede. Por fim, o Brasil vive um momento único. Temos mais energia renovável do que nunca, mas para aproveitar todo o potencial, precisamos modernizar a rede e criar mecanismos para que essa energia não seja desperdiçada. Sobra de energia não é necessariamente problema, é um sinal de abundância, porque tem de sobra, né? O desafio é transformar essa abundância em vantagem competitiva para o país. A tendência de sobra de energia renovável no Brasil representa um fenômeno de dupla fase, ao mesmo tempo em que simboliza um avanço significativo na transmissão energética, também expõe os desafios estruturais, ou seja, você não tem uma linha de transmissão para poder transportar essa energia. No sistema elétrico nacional, o país vive um momento ímpar em que a rápida expansão das fontes solar e eólica, combinada à tradicional força hídrica, garante uma matriz cada vez mais limpa, diversificada e com segurança de suprimento. Em outras palavras, a sobra de energia traduz a abundância de recursos renováveis e a capacidade de geração superior à demanda em determinados períodos, reforçando o papel do Brasil como um dos líderes globais na produção sustentável de eletricidade. Porém, esse excedente, quando não aproveitado de forma eficiente, pode se tornar um desperdício e até um obstáculo. O corte de geração imposto nas usinas renováveis, necessário para manter a estabilidade na rede, acaba reduzindo a atratividade de investimento e gera questionamentos sobre a forma como o setor é planejado e operado. E, além disso, evidencia a insuficiência da infraestrutura de transmissão, ou seja, você não tem uma linha de transmissão para transportar isso aí, como citado anteriormente, né? Para integrar as regiões mais produtoras, como o Nordeste, aos grandes centros consumidores. É isso aí.